Olá, graça e paz pessoal. Hoje Deus encheu meu coração para trazer uma mensagem sobre João Batista. E o tema dessa mensagem é: João Batista preferiu o deserto. Mas antes de mais nada, eu queria pedir para você que está nos assistindo que curta, comente, compartilhe, se inscreva em nosso canal, nos ajude. E voltando ao assunto, com o tema João Batista preferiu o deserto. Eu quero ler aqui do Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículos 1 e 2, que diz assim: E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E para entender o tema dessa mensagem, João o Batista preferiu o deserto, temos que entender o contexto do qual João ele estava inserido, o contexto político e religioso. E tendo por base alguns livros, né, que eu consultei, como Antiguidades Judaicas, de Flávio Joséfo, História Eclesiástica, de Eusébio de Cesareia, História do Cristianismo, de Justo Gonzalez. Tem outros também que estão aqui do meu lado. Também comentário aos Romanos, de Calbart. E uma frase que muito me chamou a atenção e que me abriu a mente para esta mensagem foi a frase que Calbart diz em seu comentário aos Romanos, da carta de Paulo aos Romanos, na página 402, ele diz assim: a religião é a infelicidade sob cuja pressão João, o Batista, sai para o deserto a pregar o arrependimento e a lei. E esse texto de Calbart foi uma explosão de revelação do Espírito Santo na minha mente e no meu coração, mostrando o motivo de João Batista ter preferido o deserto: a pressão da religião. É bem verdade que tem um conceito, não feito por mim, mas um amigo meu chamado Paulo. Ele disse que a Bíblia não condena a religião, nem o religioso, nem a religiosidade. Mas a Bíblia fala mal do falso religioso e daquele que pratica a religião impura. Porque ele diz que a religião pura e imaculada é visitar os órfãos e as viúvas em sua necessidade e se abster-se da corrupção do mundo. Portanto, aqueles que se dizem religiosos e não ajudam na necessidade das viúvas e dos órfãos e é envolvido com a corrupção, são falsos religiosos, praticam uma religião impura. Porque a Bíblia é um livro de religião. O cristianismo, o judaísmo é uma religião. Portanto, a Bíblia não condena a religião. Por isso, de certa forma, eu não concordo com o que Calbart diz, que a religião, cuja pressão João Batista preferiu ir ao deserto para se abster de se contaminar com os falsos religiosos, para lá pregar o arrependimento e a lei. Mas João Batista ele escolhe o deserto para não se contaminar com os falsos religiosos que dominavam a sua época. E para entender isso, nós temos que nos contextualizar qual a situação da religião judaica, de onde se originou João Batista. Em primeiro lugar, nós temos que saber que João Batista era filho de um sacerdote. Todos sabem que o pai dele era Zacarias. Está escrito em Lucas, no capítulo 1, versículo 5 e diante, que diz assim: existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. Então, o texto bíblico neotestamentário nos revela claramente que João Batista era filho de Zacarias, sacerdote da ordem de Abias, baseado no livro de Grady Shannon, As Festas Judaicas. Ele diz que esse período em que Zacarias ministrava o incenso era o período entre junho e julho, cuja a escala caiu para os descendentes de Arão, da ordem de Abias, que exerciam o sacerdócio, não o sumo sacerdócio, mas o sacerdócio, né, que iam até um incensário, né, dali para trás, que era o incenso, a mesa dos pães da proposição e também a menorá, né, candelabro com 7 pontas. E lá fora havia os sacrifícios, né, no pátio, onde havia o altar de bronze, onde os animais eram mortos. Porém, no lugar santo dos santos, no Kadosh Kadoshim, só entrava o sumo sacerdote, o Gadol Kohen. Só ele entrava uma vez por ano, no dia da expiação, no dia 10 de Tishrei. E sendo assim, Zacarias era pai de João Batista. João Batista, por descendência, tinha plenos direitos sacerdotais e de ministrar no templo
e nos seus arredores e dentro de Jerusalém. Todavia, a Bíblia diz que ele preferiu o deserto. Você em canto nenhum vai achar na Bíblia Sagrada que o Espírito Santo levou João Batista para o deserto, como você encontra no capítulo 4 de Mateus, versículo 1, em que o Espírito Santo dirigiu Jesus, o levou para o deserto. Mas quanto a João Batista, você não acha essa declaração na Bíblia Sagrada. E é isso que questionamos, o que levou a João Batista viver uma vida semelhante à dos essênios. É que no período de João Batista, como eu acabei de ler, quem era o rei era Herodes. E Herodes era um rei vassalo do Império Romano. E quem nomeava os sacerdotes era Herodes ou qualquer outra pessoa que fosse representante do Império Romano. Flávio Josefo nos diz que Herodes o Grande foi o período que João Batista nasceu, no período do reinado de Herodes o Grande sobre a Judéia. Herodes o Grande já tinha matado 2 sacerdotes, assim diz Flávio Josefo. Ele matou um sacerdote por nome de Hircano e matou outro sacerdote de apenas 17 anos chamado Aristóbulos. Por quê? Porque esses 2 eram descendentes dos Macabeus, que consequentemente a sua raiz genealógica era dos sumos sacerdotes, e ele, por saber que os Asmoneus reinaram durante um bom tempo, desde o período de Antíoco Epifano até o período o começo do período do reinado ou do domínio romano, ele sabia que o povo judeu poderia aclamar Hircano ou Aristóbulo como rei, e isso ameaçava o reinado dele. Apesar que em um dado período, Aristóbulo, ou melhor dizendo, Hircano, foi rei, mas era um rei negligente dos judeus. E sendo assim, Herodes macumunou um plano e o matou, como também macumunou um plano para matar também o descendente de Hircano chamado Aristóbulo. E ele tinha apenas 17 anos, porque estes ameaçavam o reinado de Herodes. E como eu já disse, esses 2 eram também sumos sacerdotes. E sendo assim, como já dissera, que os sacerdotes eram nomeados pelo representante romano, e este, naquele momento, era Herodes. Os sacerdotes da época, como nós vemos, era Anás e Caifás. E até uma discrepância, uma anomalia, porque em momento algum da história você vai ver 2 sacerdotes sendo chamados de sumos sacerdotes. Mas Lucas diz que os sacerdotes da época eram Anás e Caifás. E vemos que a situação da religiosidade judaica estava totalmente corrompida. Primeiro, os sacerdotes respondiam aos próprios interesses e aos interesses de Roma. E houve uma época que nomearam até um sacerdócio que não tinha uma linhagem tão pura de sumo sacerdotal, qual não lembro o nome, não sei se era Manassés ou Nicolau, mas eu vou procurar saber depois e vou colocar no rodapé do texto o nome desse sacerdote, desse sumo sacerdote que foi nomeado por Roma. E o período em que o judaísmo, a situação do judaísmo era essa: corrupção. Respondiam aos interesses de Roma. Nas festas em que os judeus precisavam tomar o banho de purificação, os levitas estavam cobrando pelo banho nos tanques chamados mikvês, dos quais os arqueólogos acharam há pouco tempo tanques escavados aos redores do antigo templo que foi destruído. E esses tanques serviam para que o povo, quando viesse, se banhasse e participasse das festas dentro do templo, e também no período de Yom Kippur, que eles já começavam o período de arrependimento, Techuvá, e também o período de purificação e confissão, que é eu esqueci o nome da palavra, mas é o período desde o dia 1 de Elu até o dia 10 de Tishrei. Eram 40 dias em que os judeus praticavam o arrependimento e a purificação. E nesse período, no fim do dia, eles tomavam, depois do jejum, no fim do dia eles se banhavam. E lá no templo, a história judaica diz que os levitas estavam cobrando. Por isso, afluía uma grande multidão para ser banhado por João Batista lá no deserto. Por quê? Porque João Batista era um descendente dos Kohen Gadol, ou seja, de sumo sacerdote, porque era da descendência de Abias, de Arão. E o que acontece, ele tinha pleno direito de banhar o povo. Por isso que os judeus não o apedrejaram, não o perseguiram. Diferente de Jesus Cristo, que no capítulo 4, quando você vai ver de João, no capítulo 3 e no capítulo 4, você vai ver que quando corre o boato que Jesus Cristo está batizando, Jesus Cristo se retira da Judéia e vai para a Galileia. Por quê? Porque Jesus Cristo não era da tribo de Levi, nem tampouco descendente de Arão, portanto,
perante a lei judaica, ele não poderia banhar o povo, não poderia batizar o povo. Por isso ele se retira dali. O texto não diz, mas quando a gente vai se aprofundar no costume, na lei judaica, a gente descobre isso. Que Jesus não podia batizar segundo os costumes judaicos, porque ele não tinha linhagem sacerdotal, nem levita. E João Batista podia sim, por isso ele batizava, e alguém até chegou para ele: olha, aquele que tu batizaste está batizando mais do que tu. E o texto diz que havia um debate entre os judeus e os discípulos de João Batista sobre o banho da purificação. Então, vemos que a situação religiosa do judaísmo era corrupta, era corrompida, prova tal que Jesus Cristo, quando ele chega em Jerusalém, a Bíblia nos mostra em duas situações Jesus Cristo purificando o templo, virando as mesas dos cambistas, açoitando aqueles que vendiam e compravam. Porque o que acontecia? Havia bandos de cambistas, os quais eles trocavam as moedas que não eram judaicas, não era o shekel, e se fosse uma moeda romana, babilônica, o que fosse, teria que ser trocada para ser lançada lá no gasofilácio do templo, porque eles diziam que só aceitavam o shekel, que era a moeda judaica da época. Então existiam os cambistas, os trocadores de moedas. Também aqueles que vendiam animais. O que é que acontecia? Aqueles que vendiam animais lá no templo estavam corrompidos, porque eles pegavam os animais das pessoas que vinham com seus próprios animais para oferecer no sacrifício, junto lá aos sacerdotes. E quando eles observavam o animal, eles reprovavam o animal e obrigavam aqueles que vinham ofertar os seus animais a comprarem os animais que eles próprios criavam, e reprovavam os animais que eram trazidos pelos judeus para oferecerem no templo. Então era uma situação de corrupção. Outra coisa também que Jesus Cristo reprovava era que os judeus usavam o pátio do templo, onde havia lá o altar de bronze, onde eram sacrificados e queimados os animais. As pessoas usavam o pátio para trazerem as suas mudanças, os seus móveis, carregarem cargas através do templo com preguiça e negligência de contornar os muros dos templos para chegar ao outro lado do templo. Então Jesus Cristo expulsa aquele povo que fazia mudança no meio do templo, os cambistas que trocavam moedas e os vendedores de animais. E ele diz: olha, cumprindo-se a palavra do profeta que dizia que o zelo da tua casa me consome. E ele disse que vocês tornaram a casa do meu pai covil de lobos e raposas e ladrões. Então esta era a situação da religiosidade judaica naquela época. Então João, vendo tudo aquilo, apesar de ser um sacerdote da descendência de Arão, da turma de Abias, filho de Zacarias, com plenos poderes de exercer o seu sacerdócio na sua escala normal, ele preferiu, para não contaminar-se, para não contaminar a sua reputação, ele preferiu exercer o seu ministério no deserto. E o que está acontecendo hoje não é diferente. Denominações que são grandes, enormes, que em todo canto tem uma, só que os seus líderes vivem uma vida de luxo. É uma indústria famigerada de dízimos e ofertas. Usam carros blindados, andam de segurança. Tem gente que até avião privado tem. Muitos não moram nem mais aqui no Brasil, estão morando em Orlando, nos Estados Unidos. E muitos, eu já ouvi obreiros conversando comigo dizer assim: lá onde eu estou é um ministério grande, prepujante. Aí eu te digo, João Batista, apesar de ser da linhagem sacerdotal, de ter também sido um obreiro de uma igreja, vamos dizer assim, na época, grande, um ministério prepujante, ele disse: eu prefiro ir para o deserto do que colocar a minha reputação e sujar a minha reputação junto a esses sacerdotes corrompidos, que são os vendilhões da fé dos dias atuais. Você que é obreiro, que é vendido por causa de um púlpito, de um microfone, de uma posição na igreja, e você vê a corrupção dentro da sua denominação, mas continua lá, você está corrompido porque você é cúmplice. Faça como João Batista, prefiro o deserto, mas você está vendido pela vaidade dos púlpitos, das multidões, dos grandes templos suntuosos, da vaidade de dizer: eu sou obreiro de tal igreja. Você está corrompido, você tirou o olho da cruz. João Batista não, ele disse: eu prefiro o deserto do que contaminar as minhas vestes, contaminar o meu ministério, sujar a minha reputação, estar do lado de homens envolvidos com corrupção na política, enriquecidos, vivem luxuosamente, uma vida totalmente contrária de Cristo, a dos apóstolos e dos pais da igreja, que eram uma vida simples, não uma vida de esmola, mas uma vida de dignidade e simplicidade. Hoje não, eles ostentam carros de luxo, ternos da Armani, roupas de luxo. Se fosse do seu trabalho, como eu trabalho, no meu emprego, era uma coisa, mais às custas de dízimos e ofertas de pessoas leigas, ingênuas, que sustentam esse sistema. Faça como eu preferi o deserto. Faço o culto aqui na garagem da minha casa, com pouca gente, porque eu preferi o deserto como João Batista, para não manchar a reputação e ser cúmplice de lobos, psicopatas narcisistas que só querem domínio, controle, poder e dinheiro. Vá para o deserto. Prefira o deserto como João Batista preferiu,
do que estar no meio de um ministério cujo líder e a liderança é corrompida claramente. E você diz assim, eu não tenho nada a ver com isso. Você tem sim, porque quando você sobe no púlpito deles, você está colocando a sua reputação do lado da dele. Ou você está dando uma boa reputação a ele pela sua reputação, ou a reputação suja dele está lhe sujando. Então, como João Batista, eu digo, eu prefiro o deserto. João Batista preferiu o deserto do que estar no templo, no meio de sacerdotes, obreiros, cheios de crimes e pecados. E não que eu não diga que o homem não venha cair a pecar, mas eles estavam satisfeitos na vida de corrupção, crimes e delitos e pecados. Então, Deus te abençoe. Prefiro o deserto do que se manchar as vestes e o sacerdócio e o chamado na obra de estar servindo ao lado de obreiros corrompidos. Deus abençoe a todos.